Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou contar um caso para vocês que é bem pesado, mas que foi pedido muito aqui nos comentários, que é o caso Champinha. Tudo começou quando um casal apaixonado de adolescentes resolveu tirar o final de semana para viver uma aventura romântica, que seria um acampamento em um local bem ermo, para curtirem um ao outro naqueles dias. O que eles não esperavam é que um maníaco e a sua trupe estariam à espreita. Eu tenho quase certeza que esse vídeo vai ser limitado aqui pela plataforma por causa do conteúdo, então eu já vou pedir ajuda de vocês para indicarem esse vídeo para um amigo de vocês, para curtirem aqui também, se inscrever no meu canal, deixar também um comentário, porque todas as interações que vocês fazem aqui no meu vídeo me ajudam muito na divulgação. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso. Liana Bay Friedenbach nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987. Ela pertencia a uma família de classe média alta e na época dos fatos ela tinha apenas 16 anos. Felipe Silva Café nasceu em São Paulo também no dia 1º de julho de 1984 e ele pertencia a uma família de classe média. E ele tinha 19 anos na época dos fatos. O casal se conheceu no Colégio São Luís quando a Liana mudou para essa escola e passou a estudar no período da noite. E logo eles se conheceram e se apaixonaram e começaram um namoro. Por volta de 2 meses de namoro, bem recente, eles planejaram uma viagem de casal para um sítio abandonado em Embu Guaçu, na Grande São Paulo. E lá eles iriam acampar. A Liana falou com a mãe dela, perguntando se podia fazer essa viagem, e ela falou que seria em um sítio de um tio do Felipe, o que era mentira, isso para tentar convencer a sua mãe a deixar ela ir. Mas a mãe dela não deixou, e falou para perguntar para o pai dela. E o pai dela é o Ari Friedenbach. Mas a Liana resolveu não falar com o pai dela e, ao invés disso, inventar que faria uma outra viagem para assim convencer os seus pais. Ela falou então que iria para Ilhabela com um grupo de jovens da comunidade israelita para conseguir convencer os seus pais a deixar ela passar aquele final de semana fora. E como ela sempre fazia viagens com esse grupo de jovens, o pai dela não viu problema nenhum em deixar ela ir. Mas naquela viagem em específico, ela falou para o seu pai que ele não precisava levar ela até o terminal rodoviário, de onde o ônibus sairia, porque ela falou que o Felipe faria isso. E lógico que ela inventou toda essa história de que o pai dela não precisaria levar ela na rodoviária para que seu pai não descobrisse sua mentira. Porque se ele levasse ela até a rodoviária, ele veria que eles iriam embarcar juntos em um ônibus que tinha o destino completamente diferente. Ela falou então para os seus pais que na sexta-feira, dia 31 de outubro de 2003, ela iria dormir com os amigos no Movimento Juvenil, que faz parte da Congregação Israelita Paulista, e no sábado de manhã estaria indo viajar para Ilhabela com esse grupo. Já o Felipe Café falou para os pais que iria de fato acampar, mas que estariam com um grupo de jovens da comunidade israelita. Então os dois mentiram para os seus pais para serem liberados aquele final de semana. E aqui não cabe julgamento nenhum em relação a isso, afinal de contas eram 2 adolescentes, o Felipe com 19 e a Liana com 16. Então assim, adolescente geralmente mente para os pais, porque nessa fase os pais tentam segurar bastante, né, a maioria dos pais. E o adolescente já tá naquela fase meio adulta e quer viver sua própria vida, quer ter suas próprias escolhas. E às vezes para conseguir fazer o que quer, a pessoa mente. Que adolescente que nunca mentiu? E claro que ninguém espera que mentindo para os pais vai ter um destino igual esse casal teve. E aí, na verdade, o casal passou a madrugada de sexta-feira para sábado dormindo no vão do MASP na Avenida Paulista, onde ficaram até às 5 horas da manhã do dia 1º. E só depois eles foram para o terminal rodoviário do Tietê. E essa parte aqui eu acho bem esquisita, porque eu não sei se na época já era perigoso aquele vão do MASP, mas hoje eu acho bem perigoso ali. Já faz um tempo que eu não vou para aquele local, mas é um local meio estranho, ainda mais à noite, fica meio vazio, e era muito mais fácil eles terem dormido na própria rodoviária do que no vão do MASP, e aí eles já estavam correndo um risco gigantesco. Eles então, quando amanheceu, foram para o terminal rodoviário, e quando deu 8 horas da manhã, o Ari, o pai da Liana, ligou para ela e perguntou onde que ela estava, se ela já estava a caminho da viagem, se estava tudo bem, e ela falou que já estava no ônibus indo para Ilhabela. Nessa ligação, o Ari percebeu que onde a Liana estava muito silencioso, o que não é comum para um ônibus cheio de adolescentes. E ela falou que estava silencioso porque estava todo mundo dormindo. E aí o casal desembarcou em Embu Guaçu por volta das 9 horas da manhã. E aí eles pegaram uma van em direção a Santa Rita, que ficava perto do sítio abandonado que eles iriam acampar. Eles desceram em determinado local, numa estrada, e andaram a pé
quase 5 quilômetros até o local em que iriam acampar. E o local que eles iriam montar a barraca ficava embaixo de um telhado que estava caindo aos pedaços. O pai dela pediu para que a Liana avisasse quando estivesse chegando no destino final, e ele estranhou quando ela não ligou para ele. Ele tentou retornar, porém ele não conseguiu. E a partir daí, ele nunca mais conseguiu falar com a sua filha. Ele passou o final de semana inteiro ligando para Liana, mas o celular já estava dando caixa postal. Mas o Ari preferiu não falar aquilo para sua esposa para não deixar ela preocupada. Enquanto o casal estava fazendo aquele trajeto a pé até o sítio onde iriam acampar, eles passaram pelo Champinha e também pelo Pernambuco, que é o comparsa do Champinha. E os dois estavam indo pescar ali na região. Quando eles viram aquele casal pela manhã andando, cheio de mochilas, a Liana chamou muita a atenção dos dois, porque ela era uma menina muito linda. E logo eles perceberam que o casal não era dali da região. E aí os dois tiveram a ideia de roubar o casal. Enquanto isso, o casal não percebeu, eles chegaram até o sítio abandonado, montou a barraca embaixo daquele telhado velho e ali estavam quando, poucas horas depois de chegarem, foram abordados pelo Champinha e pelo Pernambuco. O casal estava dentro da barraca e o Champinha e o Pernambuco rasgaram a barraca usando algum objeto cortante, e ao perceberem que o casal não tinha dinheiro, eles optaram pelo sequestro. O casal foi vendado e levado para a casa do Antônio Matias de Barros, que era outro comparsa ali do Champinha. E aí, vendo aquela situação que eles estavam sendo sequestrados, que eles estavam na mão dessas pessoas macabras, a Liana disse que sua família era rica e falou para que eles pedissem um resgate. Porém, não foi isso que os criminosos fizeram. À noite, o Pernambuco abusou da Liana, enquanto o Felipe permaneceu em outro quarto ali da casa. E no segundo dia, dia 2 de novembro, o casal foi obrigado a caminhar por uma trilha. E um adendo aqui é que, enquanto a Liana falou que pertencia a uma família rica, o Felipe Café falou que a família dele não tinha tantos recursos assim. Então os bandidos decidiram que só a Liana era interessante para eles. E aí, na trilha, enquanto o Felipe seguiu com o Pernambuco, o Champinha ficou com a Liana no meio da mata, segurou ela ali e falou: espera aqui. E aí foi o Felipe e o Pernambuco andando na frente. O Felipe teve sua vida tirada nas proximidades de um barranco com um tiro na nuca. A arma usada foi uma espingarda de caça com balas de chumbo. Segundo o Champinha, a Liana não viu o namorado ser morto, apesar de ter ouvido o tiro. Ela perguntou o que estava acontecendo quando ela ouviu o tiro, mas o Pernambuco voltou e disse que havia libertado o Felipe. E aí, logo após tirar a vida do Felipe, o Pernambuco fugiu para a cidade de Petrolina, que fica em Pernambuco. É dito que nessa hora a Liana percebeu o que tinha acontecido e ela entrou em estado de choque. Ela permaneceu no poder do Champinha, que apesar de ser o mais novo da quadrilha, era quem comandava o sequestro durante dias. E a tal excursão inventada pela Liana acabaria no domingo. E nesse dia, o seu pai foi até o terminal rodoviário se encontrar com a filha. Porém, chegando lá, ele logo estranhou que não tinha nenhum pai ali esperando pelo ônibus. O Ari então ligou para a amiga da Liana para perguntar onde ela estava, e essa amiga sabia da mentira que a Liana havia inventado. Ela tentou enrolar o Ari, tentou acobertar a amiga, mas quando o Ari falou que a Liana tinha desaparecido, a amiga dela falou a verdade pra ele. Falou: olha, ela foi acampar com o Felipe Café em determinado local. E aí, falando com outros amigos da Liana, os pais dela descobriram que o casal tinham ido sozinhos pra Embu Guaçu. Os pais da Liana foram imediatamente pra essa cidade, mas de início eles não encontraram nada. Eles então contataram a polícia e a partir de segunda-feira a polícia de Tabuão da Serra ficou sabendo que tinha um casal desaparecido na região. E logo as buscas começaram. O pai da Liana conseguiu localizar o motorista da van que tinha levado o casal da rodoviária até um pedaço ali da estrada de terra próximo do sítio. E o motorista falou que tinha percebido que a Liana principalmente não era da região. E ele chegou a perguntar para ela o que ela estava fazendo ali. E o casal acabou desconversando e mudou de assunto, porque eles não queriam falar a verdade, que eles iriam acampar sozinhos em um sítio abandonado. E pelas fotos que eu vi ali da cidade e também desse local onde eles acamparam, já era um local bem esquisito, um local feio e com aparência de ser um local perigoso, porque tinha muito mato em volta, parece que não tinha muitas casas, era um local muito vazio. Então tudo poderia acontecer naquele local sem que ninguém visse. E o pai da Liana fala hoje que ele acha que a filha não fazia a menor ideia para onde eles estavam indo, porque aquele sítio, como eu falei, era um local abandonado, um lugar feio, cheio de bichos, de pragas. E ele conta que a filha era uma menina que não gostava desse tipo de lugar, que ela era, ele até usa o termo assim, ela era cheia de frescura, ela era
Patricinha. Então ele acha que ela não fazia ideia de que o lugar que ela estava indo era horroroso daquela forma. E aí naquela busca o pai dela conseguiu encontrar o sítio onde eles acamparam, e quando ele andou uns 50 metros para dentro do sítio, ele encontrou a barraca embaixo daquele telhado podre. Logo quando o Ari chegou perto, ele reconheceu a barraca e também o chinelo da Liana que estava para fora. Ele então decidiu chamar a polícia para periciar o local. Na barraca tinha um rasgo feito por um objeto cortante e a partir disso a polícia presumiu que tinha existido algum tipo de violência com o casal. E a primeira suspeita foi de sequestro. A polícia chegou com uma viatura, buscou o Ari e também o amigo dele, que estava com ele fazendo a busca, para darem uma olhada na região. E o policial, já na viatura, disse o seguinte: isso é coisa do Champinha. E essa foi a primeira vez que o Ari, pai da Liana, escutou falar nesse nome. O Champinha tinha 16 anos na época dos fatos e já era conhecido por delitos na região. O Antônio, dono da casa onde estava sendo o cativeiro da Liana, chegou com um amigo chamado Aguinaldo Pires no local e o Champinha apresentou a Liana como sendo a sua namorada. E então, ele ofereceu ela para os seus comparsas. Então, ela foi abusada pelo Aguinaldo nesse dia. Todos eles, junto com a Liana, foram para a casa do Antônio Matias de Barros e depois foram pescar. E o mais bizarro de tudo é que nessa casa onde era o cativeiro, tinha 2 mulheres cozinhando para os criminosos, sabendo que tinha uma moça ali sendo mantida em cativeiro e também sendo abusada por esses homens. Em uma tarde, o Champinha resolveu sair para ir pescar e levou com ele a Liana. Ele então colocou um moletom nela e fez ela usar um capuz do moletom. E obviamente nessa altura não dá nem para imaginar qual que era a situação dela. Mas é dito que até mesmo o olhar dela estava distante, sempre olhando assim para o horizonte. Então ela já estava em um estado de choque, sem conseguir reagir. Enquanto o Champinha pescava durante 4 horas, a Liana ficou sentada, sem falar uma palavra, ao lado dele. Nesse momento, o irmão do Champinha o encontrou e falou que estava preocupado e que a mãe dele queria notícias dele, porque ele também tinha desaparecido de casa e não tinha dado notícias. E o irmão dele perguntou quem era aquela moça que estava com ele. E o Champinha respondeu que era a sua namorada. Mas a verdade é que o irmão do Champinha também tinha medo dele, porque ele tinha noção do monstro que o Champinha era. Então ele nem ousou olhar muito para Liana, porque ele já percebeu que tinha algo muito errado acontecendo ali. E parece que ele chegou a alertar o Champinha que a polícia estava fazendo buscas na região. E enquanto isso a Liana escutou tudo aquilo e ficou completamente calada, como se realmente estivesse em estado de choque. Não dá nem pra imaginar qual que era a situação dela naquele momento, o que estava passando pela cabeça dela. Logo as buscas pelo casal cresceram e chegaram a imprimir panfletos com a foto deles para distribuir na região. O empresário ofereceu ajudar nas buscas e para isso ele emprestou seu helicóptero para jogar esses panfletos na região. Então esse empresário ligou pro Ari e falou: olha, eu posso ajudar dessa forma. O Ari aceitou. E esse mesmo empresário, algumas horas depois, ligou pro Ari dizendo que tinha encontrado um homem bêbado que estava falando algumas coisas esquisitas e avisou que levaria esse homem para a delegacia. Esse bêbado era um dos criminosos. A polícia o prendeu até esperar passar o efeito do álcool. E no dia seguinte, ele entregou todo o crime para a polícia. Ele falou que, de fato, tinham sequestrado o casal com a intenção de pedir resgate, que o Felipe Café tinha sido executado pelo Pernambuco, e ele falou uma mentira. Ele falou que o Pernambuco estava com a Liana para pedir pelo resgate. Mas, na verdade, nessa altura, o Pernambuco já estava foragido, e quem estava mantendo a Liana em cativeiro era o Champinha. Na madrugada do dia 5 de novembro, o Champinha falou que ia libertar a Liana e que a levaria para um ponto de ônibus mais próximo. Ele então pegou uma faca peixeira e saiu na madrugada desse dia com a Liana, e quando ele chegou próximo a um córrego, ele entrou ainda mais na mata. Na verdade, naquele momento, ele tirou a vida dela com inúmeros golpes de faca. É falado até que ele arrancou um pedaço do corpo dela com o dente e chegou a engolir, e aí ele largou o corpo dela na mata. Em seguida, ele voltou para sua casa, ainda de madrugada, para a casa da sua família, trocou de roupa sem que sua família visse, enrolou a faca em sua roupa suja de sangue e pendurou tudo aquilo em um poço que tinha na região. Ao todo, a Liana ficou 4 dias na mão do Champinha e dos seus comparsas. Ela foi abusada pelos 5 homens que a mantiveram em cativeiro e, como eu falei, não dá nem para imaginar o horror que ela passou na mão desses monstros. Os corpos da Liana e do Felipe foram encontrados no dia 10 de novembro. Assim que o Pernambuco desembarcou em Petrolina, ele foi abordado pela polícia rodoviária e foi preso. Logo, o Champinha e o restante dos comparsas foram localizados e presos também com a ajuda da mídia,
que veiculou muito as fotos dos indivíduos. Então, quando a mídia quer, ela realmente ajuda num caso. Quando não faz uma cobertura apenas sensacionalista de um caso. Como, por exemplo, nesse caso, publicando a foto dos criminosos ajudou a capturá-los. O Champinha e seus comparsas foram presos dias depois dos crimes. Em julho de 2006, o Antônio Caetano da Silva foi condenado a 124 anos de prisão. O Agnaldo Pires foi condenado a 47 anos e o Matias de Barros a 6 anos de prisão. Em novembro de 2007, o Paulo César da Silva Marques, que era o tal Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato. Ele estava preso desde a época do crime e foi o último dos 5 envolvidos a ser julgado. E considerado o líder do bando, o Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, tinha 16 anos de idade na época dos fatos e foi internado na unidade 1 da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Isso no complexo Vila Maria, zona norte de São Paulo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele poderia ter ficado internado na entidade por até 3 anos apenas, ou no máximo até completar 21 anos de idade. Porém, ao completar 21 anos, o Ministério Público requereu a sua interdição civil. Um laudo psiquiátrico apontou que ele tem doenças mentais graves, com transtorno de personalidade antissocial e um leve retardo mental, o que pode apresentar riscos à sociedade. Então, teve que ser feita uma gambiarra jurídica para manter o Champinha, esse monstro, fora da sociedade. Porque pela sua idade na época dos fatos, de acordo com a lei penal do Brasil, que é uma vergonha, já era para ele estar solto. O Champinha foi transferido para a unidade experimental de saúde, destinada à recuperação de jovens infratores com distúrbios mentais, onde ele permanece até hoje. Desde então, a custódia deles se tornou responsabilidade do governo paulista. O Champinha já teve pedidos de liberdade negados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No dia 2 de maio de 2007, ele chegou a fugir da Fundação Casa e a fuga ocorreu por volta das 6 horas da noite, quando, junto com outro comparsa, ele conseguiu escapar. Ambos escalaram um muro de 7 metros de altura utilizando uma escada, mas foram recapturados 11 horas depois e novamente foram internados. Em 17 de dezembro de 2007, uma emissora de TV filmou o Champinha numa casa confortável, de alto padrão, com sofá, TV de 29 polegadas e com 5 refeições diárias feitas por nutricionistas. Lá ele joga videogame, ele pratica esportes, ele tem uma casa bem estruturada para ele morar. Esse vídeo gerou grande revolta e críticas ao governo, porque o Champinha foi um dos criminosos mais cruéis que chocou a população na época, chocou o Brasil inteiro na época, e ele, após o seu crime, foi internado, porque ele não poderia ser preso, então ele foi internado numa casa onde ele tem todas as regalias possíveis, uma vida muito melhor do que ele vivia quando estava solto. O então governador José Serra defendeu a situação do Champinha, dizendo que ele estava melhor naquela casa do que nas ruas cometendo delitos. O Champinha custa ao Estado cerca de R$12 mil por mês. Então, um monstro desse está sendo tratado cheio de regalias, usufruindo do nosso dinheiro depois de ter barbarizado e tirado a vida de 2 adolescentes que tinham a vida inteira pela frente. A Liana, enquanto esteve em cativeiro, foi tratada de uma forma que não dá nem para colocar em palavras aqui, por isso que eu não fiquei dando detalhes, porque é desnecessário. Eles destruíram aquela moça em uma casa podre no meio do mato e depois tiraram a vida dela usando um facão. O mesmo ocorreu com o Felipe Café. E agora a notícia que eu deixo para vocês é essa, que o Champinha, hoje com 36 anos, é tratado com muita mordomia pelo Estado. Pelo jeito, aqui no Brasil, o crime compensa. Se esse crime tivesse sido nos Estados Unidos, por exemplo, dificilmente o Champinha estaria aqui hoje para contar a história. E há 3 anos, ele fez um motim e usou um estilingue para depredar a casa onde ele mora e tentar fugir. Mas no fim da investigação, que ocorreu ano passado, o Champinha foi absolvido. Então agora eu queria que vocês refletissem aqui comigo. Um indivíduo de 16 anos que já tem o direito de exercer sua cidadania através do voto, que é algo extremamente sério,
não teria o pleno discernimento para responder por seus atos, no caso de um crime? Se uma pessoa de 16 anos pode votar de modo que o destino da nação já está sob a sua responsabilidade, como essa pessoa não poderia responder por um ato criminoso e perverso? E quando um crime acontece, não é apenas uma vítima que é feita, ou nesse caso 2 vítimas. Tudo o que aconteceu ali naqueles dias teve um impacto imenso na vida das famílias. Uma das amigas da Liana tentou tirar a própria vida. O avô da Liana era um homem saudável, mas após o fato ele teve um câncer e em 3 meses acabou falecendo. Os pais da Liana acabaram se divorciando, então nesse caso a gente não tem apenas 2 vítimas. A gente tem toda a família, todo o círculo social, os amigos da Liana e do Felipe Café, que ficaram sabendo de tudo o que tinha acontecido com eles e foram diretamente impactados por aquilo. E após alguns dias que tudo aconteceu, o delegado foi visitar o Ari, o pai da Liana, para prestar ali as condolências. E o delegado conta que enquanto estava na casa do Ari, chegaram algumas correspondências. E uma delas era da FUVEST, comunicando que a Liana tinha passado no vestibular. Então esse caso é uma tristeza enorme, é uma tragédia gigantesca que é até difícil de contar esse caso aqui. Por isso que eu acabei demorando um pouco para trazer esse caso no canal. Mas eu vi que vocês queriam que eu trouxesse, então eu fiz uma pesquisa e tentei colocar da melhor forma possível, com o máximo de respeito, a família da Liana, a memória dela, a família do Felipe Café e também a memória dele, trazendo aqui de forma mais informativa para vocês. Então esse é o caso de hoje, eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários para mim, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.